A maior dúvida e a maior polêmica da educação financeira é essa. Dizem por aí que chegar nos primeiros 100 mil reais é muito mais difícil do que dos 100 mil até 1 milhão de reais. Será que isso faz sentido matemático? Ou será que é uma analogia, um jeito de explicar as coisas? E quais são os erros também que as pessoas cometem até os 100 mil e também o que elas cometem para não chegar no 1 milhão depois que elas chegam nesse emblemático patamar de 100 mil reais? Vamos mexer nessa ferida aí no vídeo de hoje. Eu trouxe alguns casos aqui. Se a gente definir uma alocação mais ou menos dessa forma aqui para o cliente. De acordo com o perfil dele. De acordo com o perfil dele, obviamente. Esse cliente estava com a carteira mais ou menos assim, muita renda fixa, como vocês podem ver. Alguns fundos que renda fixa com risco, né? Com muito mais risco esse é o ponto, né? E assim, pouquíssima liquidez, pouca liquidez. Mas a gente acabou definindo isso daqui e o cliente está muito satisfeito. Os profissionais sabem, os bons sabem, e você tem bons profissionais em todos os lugares. Você vai ter cliente que, se o cara for recomendar tudo certinho, tudo de acordo com o que o cliente precisa, ele não vai ganhar nada. Se o cara é comissionado, às vezes não tem comissão nenhuma. Você acha que ele vai montar essa carteira para o cliente? Muito provavelmente não vai. O que a gente está entregando para ele? E é um modelo onde o cliente deixa de ser o produto. Porque nos modelos gratuitos, o produto, por mais que você não saiba, na maioria das vezes é você. Olha que loucura no ano 23. A gente está falando que eu gastei 276 mil reais em aportes, que significa dizer que se você não tivesse investido nada, o seu colchão teria só 276 mil. Essa é a função dos investimentos. E olha o milagre da exponencialização da curva aqui. Fala, meu amigo dinheirudo, que legal que você está aqui com a gente. Hoje a gente vai mexer nessa ferida e a mágica dos 100 mil reais. Será mesmo que é mais difícil chegar em 100 mil do que 1 milhão? Para isso, eu trouxe um especialista no assunto. Tem tanta especialização no mercado financeiro que eu não sei contar. Ele vai se apresentar aqui para a gente, o meu amigo Badu Vieira, do canal Valor e Ação. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, William. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com a tua audiência sobre um tema que a gente gosta tanto e sobre um assunto que, apesar de polêmico, é muito necessário. A gente precisa muito falar sobre isso para o pessoal entender realmente o que importa e o que realmente faz a diferença nessa jornada de acumulação de patrimônio. Show de bola. O Badu é CEA, assim como eu sou também, né? Especialista em investimentos, CNPI, o que mais, Badu? Especialista em investimentos, CEA, analista CNPI, MBA em investimentos, private banking, engenheiro também. Nosso currículo é bem, eu diria que é bem parecido. E também se aventura aí nos mundos do YouTube aqui, né, Badu? Exatamente. Fala um pouquinho do seu canal. Tem um canal que é mais focado no nicho ali de renda variável, então falo muito sobre ações, análise de ações, fundos imobiliários e falo de investimentos e economia em geral. A ideia é tentar passar para a minha audiência qual que é a melhor forma de se construir uma carteira de investimentos realmente eficiente, com foco na relação de risco e retorno sempre ajustada ao perfil de cada um e na escolha dos instrumentos que cumprem o melhor papel para cada uma das fatias ali da carteira, que é algo também muito importante hoje. Beleza, Badu, preparei aqui algumas simulações aqui, fica à vontade aí para fazer suas contribuições, mas a ideia aqui é mostrar, será que tem mesmo diferença para você acumular patrimônio chegando nos primeiros 100 mil e depois dos 100 mil, o que acontece? A forma mais didática que eu podia achar é a que todo engenheiro gosta, que é o Excel, mais né? Simples. Exatamente. O que a gente fez aqui? Ó? Vamos colocar essa simulação, suponhando que você está fazendo esses aportes aqui de R$1.000 por mês. Coloquei aqui 24 anos, mas na verdade a gente vai chegar nesses patamares aí de 100 mil e de 1 milhão antes disso, né? Ainda bem. E fiz uma simulação com a Selic média dos últimos 10 anos. Para a gente fazer dos últimos 20 anos, né? A simulação que a gente colocou aqui, que dá 10% ao ano de Selic. Evidentemente, a gente teve uma conversa aqui antes falando de inflação. Idealmente falando, seria interessante a gente fazer de duas formas, né? Ou a gente colocava um valor além da inflação aqui como benchmark, né? Como objetivo. Ou você vai aumentando os seus aportes aí conforme você vai sentindo os efeitos inflacionários sobre o seu dinheiro. Mas beleza, vamos lá. Qual é a situação? Eu te separei em duas formas aqui. A parte azul do gráfico é o que sai do seu bolso, que é essa coluna aqui, ó, valor aportado. Se a gente estiver falando em 100 mil reais nessas condições, né, R$1.000 por mês, 10% de juros ao ano, você chegaria nos primeiros 100 mil praticamente no final do ano 6, né? Um pouquinho depois do final do ano 6. Veja você que aqui no gráfico,
a quantia de dinheiro que você desembolsou, que saiu do seu bolso, né, que é o azul aqui do ano 6, versus o que você ganhou de rendimento até o ano 6. O que isso traz pra gente de insight, né? Primeiro que muitas pessoas desistiram até chegar aqui. Muita gente desiste já nesse comecinho do primeiro, segundo ano. Eu diria que antes do primeiro, segundo ano, talvez, muita gente já desistiu, já fez alguma cagada, já errou e já ou pôs a culpa no mercado financeiro ou no assessor de investimentos. Ou caiu numa pirâmide que fala que vai ou dobrar o patrimônio. Ou caiu num golpe, ou foi muito ganancioso e acabou fazendo besteira. Enfim, pouca gente passa dessa fase. Exato. E o que dá dinheiro no curto prazo é o trabalho. Só que trabalho exige suor ou esforço físico, ou esforço mental. O investimento é o contrário, é o dinheiro que trabalha para você. E isso no curto prazo, então você olha um investimento de 10% ao ano, você fala, rende muito pouco. Vamos continuar aqui a nossa lógica para você ver se rende muito pouco. Veja que você chegou nos primeiros 100 mil no ano 6. Em tese, para você chegar no 1 milhão, você teria que multiplicar por 10. Seriam 60 meses? Exatamente. Né? E com o detalhe ali de que no 6º ano você chegou nos 100 mil praticamente, mas de aporte mesmo, 72 mil reais no caso da simulação, certo? Exato, mas o 24 mil ainda parece pouco de juros, né? Muito pouco e o próprio 100 mil também, né? Exato. O que acontece? Para você ter 100 mil, então, para chegar no 1 milhão, deveria ser, já que é 10 vezes o valor acumulado, seriam 10 vezes o período? Não. Você vai chegar no primeiro milhão, olha aqui, praticamente no final do ano 23. Exatamente. Isso traz muitos insights para a gente aqui. Primeiro, a função dos investimentos não é te deixar rico no curto prazo, só dá para ficar pobre no curto prazo, né? Não tem outra opção. Isso aí é muito fácil. O investimento, ele multiplica no longo prazo, sobretudo, o dinheiro que você não gastou. Essa é a função dos investimentos. E olha o milagre da exponencialização da curva aqui a partir dos 100 mil. Por isso que se diz muito por aí que é bem mais difícil acumular 100 mil do que multiplicar 100 mil para chegar a 1 milhão. Em termos proporcionais, acho que isso é uma verdade absoluta. E você veja que o azul, ele continua progredindo, afinal de contas, eu estou aumentando o capital que eu estou colocando nos investimentos. Exatamente. Mas olha que loucura no ano 23. A gente está falando que eu gastei 276 mil reais em aportes, que significa dizer que se você não tivesse investido nada, o seu colchão teria só 276 mil, tirando a inflação ainda que você bem colocou. Tirando a inflação, exato. Sendo que desse 1 milhão, só 276 mil saiu do meu bolso, 721 mil reais vieram da minha disciplina, dos meus aportes. Exatamente. Concorda, Badu? Concordo. Aí eu tenho duas observações para fazer. Primeira delas, é difícil realmente esse primeiro período de 10 anos. A gente precisa, sim, considerar, como a gente não sabe qual que vai ser a inflação do Brasil nos próximos 10, 15, 20 anos, é difícil a gente fazer uma simulação perfeita aqui, então precisamos corrigir esses aportes pela inflação ao longo do tempo, o investidor que estiver fazendo isso, né, fazendo essa jornada, e também considerar uma taxa de retorno real também como objetivo. Mas a segunda lição que eu acho que é muito importante é que você não consegue saber exatamente o quão importantes são esses primeiros anos olhando esse gráfico. Mas se a gente pudesse fazer outra simulação aqui, alguém que não tivesse investido nada nos primeiros 10 anos, por exemplo, e depois começasse a investir, dificilmente, mesmo aumentando o aporte, essa pessoa chegaria no patrimônio de quem começou ali no ano 1. Exatamente. Então, os primeiros 10 anos, apesar de não serem tão mágicos ali, os primeiros 6 anos, 7 anos no caso, mas eles são muito importantes para que depois você veja essa magia dos juros compostos acontecendo. Fantástico. Então acho que a gente pode dividir aqui, nessa primeira parte do nosso vídeo, os erros que as pessoas cometem até chegar no 100 mil, que eu acho que ali concentra a maioria do público brasileiro, né? Infelizmente. Exatamente. E também, não basta chegar no 100 mil. A gente está falando aqui que o 100 mil é mais difícil proporcionalmente mais difícil do que do 100 mil até 1 milhão, mas, evidentemente, precisa ser feito um trabalho muito mais de perto, focado na rentabilidade dos investimentos a partir dos 100 mil. Exatamente. Caso contrário, também você não vai ter essa linearidade aqui, essa projeção da nossa curva. Antes dos 100 mil, as pessoas focam muito, acham que é um investimento que vai mudar a vida delas, né, Badu? Exatamente. Então, eu acho que assim, tem dois problemas. Você tem as promessas mirabolantes ali, às vezes até falsas,
e um pouco também da ganância da pessoa nesse começo, de achar que em pouco tempo ela vai conseguir, com um pouco capital inicial, multiplicar demais e ficar rico rápido com os investimentos, porque alguém apresentou para ela um novo método, uma forma nova de se ganhar dinheiro. Então muita gente acaba ou desistindo ou cometendo erros mesmo nessa primeira fase, onde o ideal é você focar justamente nos aportes, em conseguir poupar mais dinheiro, melhorar a educação financeira ali a ponto de você conseguir ter um orçamento bem mais definido e conseguir poupar mais. E muita gente acaba caindo nessas armadilhas e perde muito dinheiro. Além de perder dinheiro, isso desmotiva também a pessoa a recomeçar da forma correta depois. Não é querendo arriscar mais que você vai ganhar mais dinheiro. Ao contrário, quem tem dinheiro que tem o luxo de poder arriscar mais. A maioria das pessoas não sabe exatamente qual que é o perfil de risco dela, o quanto de risco ela suporta no começo. A maioria sempre acha que suporta um pouco mais e até bem mais do que de fato suporta. Então, quanto maior é a sua carteira, mais sofisticada em termos de alocação e de inclusão de ativos de risco ela pode ser. Pois é, aí chegamos no 100 mil. E o que a gente vê, né, Madu, que tem de tudo no mercado. Principalmente a pessoa que se aventura sozinha e aí não tem o estudo que você tem, por exemplo, não tem metodologia, não tem a dedicação, não tem nem tempo para isso. Não tem nem tempo para isso, exatamente. Ou ela tá nessa fase aí da aventura solo, que Deus nos ajude para ver onde vai chegar no final, ou ela vai, e eu já fui bem mais crítico com isso no começo do meu canal, sabe? Eu achava assim, você tem que investir sozinho, toda pessoa que vai te indicar onde investir, ela tá ganhando dinheiro em cima, uma rentabilidade em cima de você, então você tem que ir sozinho. Hoje eu reconheço plenamente que eu estava errado, as pessoas não têm dedicação, nem todo mundo tem, né? Eu acho que você faz um trabalho brilhante no seu canal, eu me esforço aqui também há muitos anos para levar conteúdo gratuito. Exatamente. Só que a gente tem que ter um pouquinho de humildade também de saber que não é para todo mundo. Né? Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo gosta daquele assunto a ponto de realmente conseguir aprender todos esses conceitos e nuances e entender, porque todo mundo entende de retorno, né? Mas quando você fala de gestão de risco, que é algo muito importante também numa carteira de investimentos, para você conseguir manter um bom potencial de retorno sem se expor tanto a risco, sem aumentar tanto a volatilidade do patrimônio, que é o que faz muita gente às vezes abandonar o barco, uma volatilidade muito alta, a pessoa sai ali e corre para a renda fixa com um prejuízo que talvez ela não recupera mais. Nem todo mundo tem tempo para chegar nesse nível. Pois é, aí buscando o atalho, o que acontece? Eu vou lá, sento na cadeira do gerente do banco, ou eu aceito aquela assessoria de graça, né? Porque como se existisse algum trabalho, alguém fizesse algo de graça pra gente, tirando caridade, né? Não existe. E o que acontece? Essas pessoas, eu já fui mais crítico a isso, essas pessoas são vendedores de produtos financeiros. Então o errado não está o vendedor. Você que bateu na porta dele, você não consumiu os conteúdos do nosso canal, você não tem educação financeira, você chega lá e fala para mim, me fale alguma coisa boa. Você acha que ele vai falar coisa boa para você ou para o banco? Para você ou para a instituição que ele trabalha? Que recebe comissão, que é comissionado em cima disso. Aí eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho desse cenário, o que acontece nesse cenário. É que, na minha opinião, o mercado financeiro, a gente não tem nem tanto um problema de falta de conhecimento por parte dos profissionais. A informação, o conhecimento, nem é a parte técnica, não é nem o principal ponto. Eu acho que tem a ver muito com os incentivos, com o modelo de negócios da coisa. Muitas vezes a empresa, os profissionais, eles vão tentar maximizar ali o que eles vão conseguir, como que eles vão conseguir maximizar talvez o lucro em cima dos produtos que vão ser oferecidos. Por isso que, na minha visão, o modelo mais alinhado aos interesses do cliente é o modelo de consultoria, o modelo fee-based, onde a única coisa que o profissional ganha é o que o cliente sabe que está pagando e ele vai recomendar os produtos de acordo com o que ele considera como mais adequado para o cliente. Os profissionais sabem, os bons sabem, e você tem bons profissionais em todos os lugares. O problema é que, na maioria das vezes, dependendo do perfil do cliente, é claro que vai ter perfil de tudo que é tipo, mas vai ter cliente que, se o cara for recomendar tudo certinho, tudo de acordo com o que o cliente precisa, ele não vai ganhar nada. Ele não vai receber nada. Se o cara é comissionado, às vezes não tem comissão nenhuma. Você acha que ele vai montar essa carteira para o cliente? Muito provavelmente não vai. Porque eu acho que na cabeça das pessoas isso não está muito claro, né?
Existe o assessor de investimentos, que via de regra, se você achar um escritório aí na sua cidade, via de regra vai ser uma assessoria, não vai ser uma consultoria, certo? Vai ser uma assessoria. E esse cara que diz atender as pessoas de graça, ele está recebendo na recomendação de produtos que quase sempre pagam bem comissão para ele e são ruins para você, como COI, certo? É isso? Exatamente. Foi um dos motivos que me fez, inclusive, desistir lá no começo, quando eu estava pensando em trabalhar no mercado financeiro, de trabalhar com assessoria de investimentos no modelo commission-based, que acaba desalinhando o interesse entre o profissional e o cliente. Pois é, e eu, honestamente, provavelmente você que está assistindo a gente, talvez você não saiba essa diferença, ou não estava claro para você essa diferença entre consultoria e assessoria. Até para mim não estava há alguns anos atrás, Badu, foi o que me levou, primeiro, a acreditar que todo mundo tinha que aprender sozinho. Porque eu achava que a única solução, além de aprender sozinho, era você estar na mão de um profissional que está interessado em empurrar produto ruim para você. E tanto que eu fui chamado, você também foi chamado para ser sócio de escritórios de assessoria de investimento e a gente negou. E várias vezes. Só que eu não conhecia, e essa é a oportunidade aqui de anunciar o primeiro vídeo que a gente está junto aqui falando disso, que eu me juntei ao Badu, ele é meu sócio, e a gente abriu uma consultoria de investimentos registrada na CVM chamada Lumen, que através dela, assim, a gente está no modelo de negócio que a gente acredita 100%, que não tem conflito de interesse. Eu brinco até assim, né, Badu? Se o cliente chega pra gente e fala assim, eu quero ficar na poupança, a gente vai ficar triste. Exatamente. Mas não tem problema nenhum. Ninguém vai deixar vai ficar te empurrando um produto. A gente sabe, até pensa, tem produtos muito melhores e até mais seguros, como o Tesouro Selic, que rende mais do que a poupança. Exatamente. Mas se a pessoa quiser ficar na poupança, não tem problema nenhum. A gente não tem interesse nenhum, aliás, nem pode, né, ganhar comissão de produto. A gente devolve essa comissão que os assessores têm que ganhar, esses chamados rebates, né? As consultorias são obrigadas a devolver esse rebate para você. E a remuneração ela é feita em comum acordo com o cliente. Exatamente. De uma maneira clara, transparente. Assim como você contrata um eletricista para ir na sua casa, o nosso objetivo aqui é trazer um serviço com um preço que seja justo para os dois lados. Então o cliente sabe exatamente o que ele está pagando, ele sabe por que ele está pagando, qual que é o serviço, o que a gente está entregando para ele, e é um modelo onde o cliente deixa de ser o produto. Porque nos modelos gratuitos, o produto, por mais que você não saiba, na maioria das vezes é você. Exatamente. Porque não sejamos ingênuos, né, Badu? Fazer uma carteira, primeiro te ouvir, te entrevistar, ter um relacionamento, saber os seus desejos, seus sonhos financeiros, os seus medos, o seu perfil de risco. Você imagina se alguém vai entrar nessa profundidade de conhecimento com você, de relacionamento com você e não vai te cobrar nada? Você concorda como, que... Não tem como, é inviável economicamente. Exatamente. Então, assim, depois dos 100 mil, eu diria que para a maioria das pessoas, depois ali dos 100, 150 mil, é onde ela pode ter uma carteira cada vez mais sofisticada, com exposição a outros ativos, ela precisa dolarizar o patrimônio, ela já passou daquela arrebentação onde ela tem que formar reserva de emergência, colchão financeiro. Aí sim, ela não pode se dar o luxo de cometer erros. Porque uma coisa é você errar ali quando você tem 25 mil, 30 mil, ter um prejuízo de 50%, eu errei, fui ganancioso e tal. Outra coisa é quando você tem 300, 500 mil, 600 mil, qualquer queda ali de 30, 40, 50% da carteira, você perdeu muita coisa. Exatamente. E por perder muita coisa, eu também considero perder foco no trabalho. Se você se meter, o Badu pode dizer pra gente como é fácil ficar analisando balanço de diversas empresas, né, Badu? É muito fácil fazer isso. Imagina você tentando fazer isso aí, conciliando com a sua carreira de médico, de advogado. Você está brincando de fazer algo que um profissional do mercado financeiro faz todo dia, vive disso. Acho que não tem sentido. O que dá dinheiro para você, se você é um médico, advogado, se você é um profissional bem sucedido, foca na sua carreira, mas busque, eu até costumo dizer, se você não quiser conhecer os trabalhos do aluno, não tem problema nenhum, mas foque numa consultoria. Se você vai estar em um lugar que não tem esse conflito de interesse, que para você... que para o cara ganhar você tem que perder. Isso aí definitivamente eu não acredito e não é o formato que a gente escolheu. Claro, né, que se você acompanha o nosso trabalho aqui, tem a chance de estar numa consultoria extremamente alinhada com os valores de educação financeira, com nossas teses de investimento, tudo que a gente prega no canal a gente trouxe para dentro da Lumen. Quando você está com problema no coração, você procura um cardiologista, né? Exatamente. A parte de dinheiro, o pessoal, não, eu vou sozinho aqui. Eu vou sozinho. Claro, você tirou qualquer conflito de interesse e você economizou
um dinheiro que você pagaria na consultoria, mas e em retorno, e em qualidade de vida, em retrabalho daquela carteira ali. Eu sempre uso essa mesma analogia com os clientes. Falo assim, a maioria das pessoas, a grande maioria delas que tem dinheiro e está trabalhando é porque faz alguma coisa da vida. Se você, ao invés de fazer esse trabalho, se alguém que está te pagando para fazer o que você faz, se as pessoas resolvessem fazer o seu trabalho por conta própria, você não ia ter cliente, todo cliente ia fazer o trabalho por conta própria. Você acha que eles iriam conseguir realizar esse trabalho tão bem quanto você que é especialista nisso? Quando você tenta levar isso para a gestão de uma carteira de investimentos, é exatamente isso que você está fazendo. Você está deixando de pagar o eletricista para você mesmo mexer na fiação, você não chama o encanador e nunca mexeu na vida e vai tentar resolver o seu problema de encanamento. Então é importante as pessoas encararem a gestão de patrimônio dessa forma. É algo que realmente precisa, né, de uma base de conhecimento sólida para não estar se expondo a risco desnecessário. Você pode buscar isso por conta própria e você ser essa pessoa sem problema nenhum. Ou você pode, provavelmente você vai gastar muito tempo e muito dinheiro até conseguir se tornar ela. Ou você pode contratar uma consultoria, que é, na minha opinião, o melhor caminho. Você falou de criar carteiras personalizadas, eu pedi para você trazer para a gente cases reais, pessoas que chegaram, como que as carteiras chegaram na Lumen, que provavelmente você vai explicar para a gente, mas provavelmente eu já imagino como tenham chegado. Exatamente. E como que elas saíram em resultados reais aí. Você consegue, lógico que não dá para prever e nem garantir resultado futuro, fica esse alerta aí para todo mundo, né? Exatamente. Prometeu o resultado futuro para você, fuja e veja essa carteira ainda está no bolso ainda. Pirâmide é golpe, não dá para prometer nada. Exatamente, mas eu acho que vale como um farol aqui do que a gente tem feito, inclusive Lumen vem desse farol, né? Exatamente. De luz, de iluminação, de guia, luz, né? ali para o caminho correto. Eu trouxe alguns casos aqui. Esse cliente aqui que desde o início, quando me procurou no comecinho do ano, tinha um perfil mais arrojado, de aproximadamente 40 anos, buscando se posicionar em renda variável. Já tinha, na verdade, uma alocação em renda variável grande, mas bem confusa ainda, aproximadamente R$300 mil de patrimônio. Mas ele não tinha ouro na carteira, não tinha vários ativos que precisavam estar ali para garantir uma alocação interessante. Ele não tinha basicamente nenhuma exposição em moeda forte. O que tinha estava bem errado, bem pulverizado. Não tinha clareza quanto ao direcionamento dos aportes. Foi um dos principais motivos que esse cliente aqui, inclusive, nos procurou. Ele não sabia, chegava o dia de investir, que ele tem uma disciplina muito boa, mas ele não sabia o que ele comprava. Sempre dava aquela confusão ali. E por isso ele não tinha alocação, não tinha estratégia nenhuma. Se a gente definir uma alocação mais ou menos dessa forma aqui para o cliente. De acordo com o perfil dele. De acordo com o perfil dele, obviamente, com a situação. Aí que a gente olha tudo. As carteiras são 100% personalizadas. Até hoje não existe uma carteira de cliente igual a outra. Esse é o ponto, né? A carteira recomendada de corretora é aquilo lá que está ali. Não está olhando o seu horizonte, o seu risco. Exatamente. Aqui você está fazendo uma anamnese financeira, igual você faz com o médico. Você conta para ele as suas dores de cabeça, as suas dores de barriga, o médico vai lá e fala um remédio específico para você numa condição específica. Exatamente. E assim, o que cai dentro aqui de cada uma dessas fatias acaba variando muito também, porque eu tenho 2 desafios. O primeiro desafio que a gente tem na consultoria é definir uma alocação interessante para o cliente. O segundo, ele precisa comprar essa ideia. Não adianta eu desenhar aqui o melhor plano, se o cliente ele não comprou a ideia, ele não vai manter a disciplina na execução. É igual a dieta, né? Exatamente. E é bem parecido. E isso vai fazer toda a diferença. Então, se eu vejo, por exemplo, tem ação tal, essa empresa ela tem mais potencial, às vezes tem bons fundamentos também, mas o cliente ele não gosta daquela empresa, não adianta eu colocar aquilo na carteira dele. Em algum momento ele vai ficar questionando demais, ele não vai seguir o planejamento. Então, às vezes é mais fácil eu colocar um ETF ali na parte de renda variável, complementar com outras ações a parte de renda variável aqui no Brasil. Mas só para deixar claro esse ponto, aí a Lumen se adapta para contemplar, lógico, se ele estiver falando uma besteira absurda. Aí não vai. Aí não vai. Mas você tem maneiras de fazer isso para né? fazer com que a carteira fique adequada, tenha potencial e que o cliente realmente entenda qual que é a proposta, compre a ideia para ele seguir, porque o mais importante é a gente depois ter a disciplina, né, de buscar isso daqui. Então esse cliente é um cliente que está muito satisfeito, já está com um retorno até o momento em 2025 de quase 15% ao ano, bem posicionado,
muito satisfeito, inclusive. No começo foi um pouco mais cético, depois a gente fez um plano de 6 meses com ele, já de forma bem antecipada, já quis renovar, manteve a regularidade com muito mais clareza, que está com muito mais tempo livre e hoje é um cliente que confia 100% no nosso trabalho. E você vê aqui que ele está com um retorno de mais de quase 15% esse ano e ele tem metade da carteira praticamente ali em renda variável, o resto está em renda fixa. A bolsa, realmente, a nossa bolsa já andou ali mais de 20% até o momento, mas esse cliente aqui, ele não tem a carteira dele toda em bolsa de valores, não tem como a gente ter esse benchmark no caso, mas já está bem à frente do CDI. Um ponto importante, né, Badu? Eu entrei agora mais recentemente na sociedade, mas você já está com a Lumen há algum tempo, né? Eu já atendo clientes, já atendia por outras consultorias, de forma independente também já há algum tempo, e com a Lumen, desde o começo do ano, atendendo clientes, tanto clientes novos quanto clientes que já eram meus clientes também e que continuaram na Lumen. Esse outro cliente aqui é um cliente da área de saúde que trabalha, já tem um perfil arrojado também, aproximadamente 45 anos, com um patrimônio muito maior. Ele também não tinha ouro na carteira, não tinha uma carteira muito concentrada em renda fixa, de crédito privado, na minha visão, péssima qualidade. E presumo que esse aí veio de assessoria. De assessoria, bem insatisfeito, com muito fundo ali que ele não tem liquidez, o desempenho também, a performance também muito questionável, praticamente nenhuma diversificação em moeda forte, um cliente de 3 milhões, não tinha clareza nenhuma, não entendia a maioria dos ativos de renda fixa que estavam na carteira dele e, para variar, não tinha alocação. A alocação estratégia 100% dos clientes que chegam para a gente não tem. É impressionante. E é uma estatística que se arrasta para a maioria das pessoas que estão investindo por conta própria também. Dificilmente elas conseguem, até tentam no comecinho, mas depois elas acabam se perdendo e a carteira vira uma coxa de retalhos. Esse cliente estava com a carteira mais ou menos assim, muita renda fixa, como vocês podem ver, fundo de investimento, alguns fundos... Renda fixa com risco, né? Com muito mais risco esse é o ponto, né? E assim, pouquíssima liquidez, Selic, né? Pouca liquidez. A gente conseguiu ainda rebalancear muita coisa aqui e depois o plano que eu fiz aqui para ele, que eu propus, que a gente está aos poucos migrando para essa alocação que foi a definida por mim, que está no patrimônio sob nossa gestão, que a gente não conseguiu, obviamente, migrar a carteira dele de imediato para essa alocação, porque muita coisa sem liquidez e muita coisa que ele ia tomar um deságio muito grande, mas a gente acabou definindo isso daqui e o cliente está muito satisfeito, com um retorno ali de seus 17,98%, com volatilidade, é claro, porque tem renda variável, mas o perfil do cliente é esse, ele tem perfil para isso, então está vencendo o CDI, tem dólar na carteira, então mesmo com queda do dólar, a gente está conseguindo manter uma rentabilidade interessante e muito satisfeito também até com a própria alocação dele em renda variável, que ele era um cliente que ele queria investir em renda variável, mas no formato de assessoria ali ele nunca teve coragem e nunca teve confiança para investir. Eu acho que a própria assessoria também te acaba puxando mais para outras coisas. Exatamente porque paga praticamente nada de comissão. E o quanto mais prático e rápido para alocar o cliente, melhor também, né? E aí aqui eu trago o que a gente entrega de fato, o que o serviço de consultoria entrega. Alinhamento de interesses, uma metodologia que prioriza a segurança do patrimônio, mesmo em cenários adversos, isso aqui é muito importante, tá? E retornos satisfatórios acima da inflação. Então, o que o cliente tem que buscar é ganho real, ganho acima da inflação e não somente ganho nominal. Para fazer isso, a gente escolhe os melhores ativos, de acordo com o perfil, com os objetivos do cliente, de forma 100% personalizada. E o cliente ele vai ter retornos satisfatórios com gestão de risco da carteira. Não é só retorno, é gestão de risco, porque de retorno, como eu falei, todo mundo entende. Eu quero ganhar 10%, 15%, 20% ao ano. Mas o quanto de risco que você consegue correr? Uma carteira entregou 15%, a outra 20%, mas correndo muito mais risco, será que valeu a pena? E eu gosto sempre de trazer isso daqui. O nosso grande objetivo é fazer com que os nossos clientes atinjam seus objetivos mais rápido, e aqui não mais rápido de pressa, é o mais rápido menos devagar e com menos erros e percalços no meio do caminho e sem o peso da dificuldade de ficar fazendo toda a gestão e o acompanhamento de toda a carteira sozinho. Excelente, Badu. E
Qual que é o processo? Quando a pessoa clica no link que está lá no primeiro comentário aqui, o primeiro comentário fixado, para conhecer o trabalho da Lumen, qual a experiência dela? Bom, quando ela clicar no link, preencher o formulário ali com todas as informações, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com a pessoa, vai explicar todas as dúvidas que ela tiver inicialmente ali com relação ao serviço, como funciona, qualquer dúvida, como a gente desde o início está falando que o nosso maior diferencial talvez seja o alinhamento de interesse. Nós gostamos mesmo é quando o cliente pergunta, porque a gente não tem nada para esconder aqui, a gente vai explicar tudo que você precisar saber e vamos marcar ali uma reunião, se for o caso, se você ainda tiver interesse, para te explicar exatamente como que funciona a consultoria. Então a gente vai definir ali o teu horizonte de investimentos, os seus objetivos, qual que é o retorno real necessário para conseguir atingir esses objetivos. Tudo isso a gente vai fazer e depois a gente vai te dar um diagnóstico completo, com a análise ali de tolerância ao risco do cliente, com toda a alocação que é proposta para ele, como que vai ficar a carteira dele, o porquê de cada uma das fatias, o porquê de cada um dos ativos também. Então esse relatório detalhado, que a gente chama de Investor Map, que é um roteiro personalizado para o cliente, ele mostra ali o motivo, o porquê de cada um dos ativos, de cada uma das classes de ativos no portfólio dele e o porquê também do percentual de cada uma delas. É bom a gente falar um pouco disso também, porque a gente se baseia numa abordagem de investimentos, já numa estratégia que já se comprovou por décadas aí como uma metodologia vencedora. Então é uma metodologia que cresce acima da inflação, ou seja, ganhos reais, sem grandes quedas momentâneas. E a gente utiliza essa abordagem do portfólio permanente, é óbvio que adaptando de forma individualizada para cada um dos clientes. E para a realidade brasileira também, né? Acho que isso faz diferença, né? E para a realidade brasileira. Então é só preencher o formulário se tiver interesse para saber mais e falar com a gente. Você que acompanha o nosso trabalho aqui nos conteúdos gratuitos, você vai ter essa mesma experiência dentro da Lumen, que é isso que trouxe pra gente essa oportunidade de estar contigo em toda a sua jornada de conhecimento, desde quem começou lá atrás, né? Deu os primeiros passos, saiu das dívidas, fez seu colchão financeiro e agora tem a oportunidade, beleza, agora eu tenho algum dinheiro, como é que eu faço para investir isso do jeito que vocês falam no canal? Exatamente. Isso que me encantou muito nesse modelo de consultoria e vai ser uma honra se a gente vier a ter você como cliente por lá. Adu, muito obrigado pela força, pelos conhecimentos que você trouxe aqui pra gente. Eu que agradeço e vai ser um prazer aí atender o pessoal. Valeu, galera, tudo de bom? Tchau!